Unisul TV Esporte. Apoio Cultural. Seguridade, a especialista em segurança. Colégio Brasil é a solução. Fone 36269216. Boa tarde a você que acompanha a nossa programação no ar, Unisul TV Esporte, segunda-feira, 20 de julho de 2009. Você confere agora as atrações de hoje do nosso programa. No futsal, Capivari goleia o Ibirama e mantém a liderança no Catarinense. Futebol amador, todos os lances e emoções da grande decisão entre Colégio Brasil e Palmeiras. Todos os lances de mais uma vitória do Leão do Sul em casa. A noite foi de Edson Bugrão. Olá, muito boa tarde a você que acompanha a nossa programação no ar, Unisul TV Esporte, trazendo as principais notícias aqui do nosso esporte, do Brasil, enfim, tudo que é destaque desse fim de semana na área esportiva e principalmente aqui na nossa região. Lembrando, você pode participar pelo nosso MSN, Unisul TV Esporte, @unisul.br, espaço sempre aberto para você de casa participar. Unisul TV Esporte, @unisul.br é o nosso MSN e também o nosso endereço eletrônico. Vai lá do Matheus Madeira, né? Vamos confundir os nomes aqui. Madeira. Boa tarde, Matheus. Seu destaque para essa segunda-feira, início de semana aí, o tempo continua friozinho, mas vamos lá. Vamos lá, boa tarde. O destaque do final de semana foi Edson Bugrão, para variar, né? Mais uma vez, 3 gols ontem. O Ercílio Luz venceu o Navegantes e está bem aí na briga pelo título do primeiro turno. E a gente começa falando sobre o Brasileirão da Série A e continua emocionante com a derrota do Grenal. O Internacional perdeu a liderança e caiu para o terceiro lugar. A ponta continua com o Atlético Mineiro. Vamos aos jogos desse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro, Palmeiras, Internacional, as equipes que estão brigando pelas primeiras posições. E os jogos começaram no sábado. Palmeiras venceu o Santo André 1-0. Palmeiras embalando a sequência de boas vitórias. O técnico interino não deve ser mais interino. O Jorginho deve ser efetivado no comando do Palmeiras. Venceu o Santo André 1-0 com o gol do Diego Souza. O Fluminense, na zona de rebaixamento, perde para o Goiás e sofre a goleada, né? Com a queda do Parreiro, o Fluminense definitivamente não tá bem, né? O Goiás perdeu em casa para o Avaí, aí chega a dar uma dessa. Para a tristeza de muitos tricolores aqui. Alô, Cláudio Mineiro, ele é mineiro, mas torce para o Fluminense. O pessoal tá lamentando as derrotas aí. No domingo, o Cruzeiro foi derrotado pelo Corinthians 2-1 em casa, com direito ao Ronaldo. Perdeu um gol de pênalti, perdeu o pênalti, com direito a paradinha e tudo. O Vitória empatou com o Atlético Mineiro em 0-0. Roger, como perdeu o gol, hein? O Grêmio venceu o Internacional 2-1 no Olímpico, para a tristeza do Rafael aqui da redação, para a tristeza dos colorados, para a Janaína lá do laboratório, tá todo mundo de cabeça inchada, né? O Atlético Paranaense empatou com o Coritiba, o clássico paranaense. O São Paulo venceu o Santos 2-1, São Paulo se recuperando um clássico lá em São Paulo. O Flamengo empatou com o Botafogo. Mandar um abraço pro Carioca, botafoguense, encontrei ele lá, tava prevendo uma vitória do Botafogo, mas não tem jeito. Contra o Flamengo, o Botafogo é sempre 2-2, né? Sempre caminha assim. O problema é quando vai pra pênalti, né? O Barueri venceu o Náutico 4-0 e o Sport foi derrotado pelo Avaí. Mais uma boa vitória do Avaí, 3-1, Matheus. O Avaí, 2 vitórias fora de casa aí, conseguindo bons resultados e saiu da zona de rebaixamento, né? O que é mais importante. Só que foram 2 jogos aí seguidos, né? Preciso tentar não se enganar e manter aí o Avaí pode estar fora da zona de rebaixamento, mas ainda está ali no bolo. E precisa contratar um pouco aí, precisa se reforçar para manter esse plano de permanecer na primeira divisão. Mas a fase está boa, tem que aproveitar. Vencer no Serra Dourada e vencer na Ilha do Retiro também não é para qualquer um, né? Dois dos estádios em que os times da casa têm um índice aí de maior aproveitamento historicamente. Sabes que é difícil lá na Ilha do Retiro, Serra Dourada, 2 times que costumam fazer campanhas boas no Brasileiro. Então o Avaí conseguiu tirar o pé da lama aí com alguma tranquilidade. Já que estamos falando em tabela, vamos confirmar então a classificação do Brasileirão da Série A. Vamos ver como é que ficou a tabela após os jogos desse fim de semana. O Galo Mineiro continua liderando, 25 pontos. O Palmeiras vem na cola com o mesmo número de pontos, perdendo no saldo. Em terceiro, o Internacional com 23. O Inter vai caindo, mas continua na briga ainda. O campeonato inteiro pela frente. Em quarto, Vitória e Barueri, 21. As duas equipes surpreendendo no campeonato.
O Corinthians começa a subir, vem em sexto com 20, em sétimo Grêmio e Goiás com 17 pontos na turma de baixo. O Botafogo tem 11, em 18º Cruzeiro e Fluminense com 10 e o Náutico tem 9. Lembrando que Botafogo e Cruzeiro tem uma partida a menos, mas a turma tá ali embaixo. A pessoa se cai Botafogo, Cruzeiro e Fluminense, tudo no mesmo campeonato, ia ser meio inédito, mas é claro que... Isso é comum acontecer no início do Campeonato Brasileiro, mas pro meio em diante sempre é aquela turminha que geralmente sobe, acontece de cair, né? Também porque o Cruzeiro estava envolvido com a Libertadores até outra hora, e o Botafogo e o Fluminense têm apresentado problemas, mas é claro também que vão se recuperar, e se não vão fazer grandes campanhas, pelo menos escapar dessa disputa aí, vão. Agora tem times, todo mundo achou que 3 times que subiram, ano passado subiu o Corinthians mais 3, que esses 3 não dariam nenhum combate, que povoariam ali a zona de rebaixamento, que é Barueri, Santo André e o Avaí. E hoje a gente vê que os 3 estão fora da zona de rebaixamento, Barueri e Santo André mesmo, fazendo campanhas mais regulares, o Avaí se recuperando agora, então os times grandes têm que tomar cuidado aí para não correr risco de rebaixamento. E lá do Wilson, o Rafael tá contente com o Palmeiras dele, né? Tá subindo na tabela, tá vencendo, tá mantendo bom retrospecto e o Palmeiras tá subindo na tabela. Um abraço lá pro Rafael, pro Wilson, pro pessoal que assistiu o programa lá, palmeirense fanático, mas enfim, tem todo o campeonato ainda. Vamos falar sobre jogos do SESI. As disputas continuam no voleibol masculino, que está sendo realizado no ginásio Ases, em Tubarão. Vamos aos resultados de mais uma rodada nos jogos do SESI, modalidade voleibol masculino. A Thermosystem perdeu para a Itagrese 2-0. A Usinde acabou sendo derrotado pela Alcoa 2-0. Esses os jogos da penúltima rodada. A última rodada vai ser realizada amanhã e a rodada é decisiva. Tá todo mundo brigando por esse título. E amanhã vamos trazer mais detalhes dessa última rodada que acontece amanhã no ginásio Ases. Lembrando que todo mundo se enfrenta e no resultado final, quem somar mais pontos acaba sendo o campeão. Esse é o regulamento dos jogos do SESI, nessa modalidade do voleibol masculino. Nós vamos ao intervalo e você confere no próximo bloco. No futsal, Capivari goleia o Ibirama e mantém a liderança no Catarinense.